Mas aqui, eu fiquei curioso com uma coisa, já com todo esse assunto que rolou. Afinal de contas, como é esse processo de fabricação da cerveja? Isso foi também mais uma pergunta que eu fiz a ele. Quer dizer, afinal de contas, nós temos cerveja clara, cerveja escura, a Pilsen, a de trigo, exatamente, temos vários tipos de cerveja. E ele me explicou também o processo de produção e como se obtém vários tipos de cerveja. E aí, o que ele te contou dessa vez? Pois é, aí ele foi me contando que... E nós temos o malte, que é a base da cerveja, de todas as cervejas, né? Basicamente para a cerveja Pilsen. Temos aqui o malte escuro, torrado, né? Que é como o pessoal costuma dizer, que é a base para a cerveja escura. Esse, claro, aqui é o mesmo desse? É o mesmo, só que esse é torrado, né? E esses são para cervejas e chopes escuros? Exatamente, exatamente. E aqui nós temos o malte de trigo, que é o malte que a gente utiliza para a cerveja de trigo, né? Que é a Weissenbier. Olha que interessante. Então este aqui é o malte de trigo e este... O malte Pilsen. Malte Pilsen. Exatamente. E depois nós temos ele aqui, né? Moído, que é como deve entrar na tina de mostura para ter uma boa extração das proteínas e carboidratos, né, da cerveja. Então esse aqui é o malte triturado. Triturado. De trigo? Os dois tem que ser triturado, né? Esse daí é o Pilsen. Esse o de Pilsen. trigo ele está inteiro, né? Ele não está triturado aí. Todos os maltes. E essas duas aqui, Alan? O que são esses produtos aqui? Esses são lúpulo. Esse é um lúpulo que ele é utilizado para o amargor da cerveja, né? E esse é um outro lúpulo que a gente utiliza mais para aroma. Então esse é o amargor e esse é o aromático. É claro que várias marcas de cervejas utilizam mais que 2, às vezes mais que 3 lúpulos. Combinações de lúpulos faz parte da receita de cada um. Nós utilizamos esses dois, que são um dos melhores lúpulos que tem no mundo, né, para fazer cerveja. E são esses. Olha que interessante então, pessoal. Só nessa mesa aqui nós já temos matéria-prima para produzir pelo menos 3 tipos de cerveja, né? A Pilsen, a cerveja escura Amber e essa aqui é a Weiss de trigo. Isso. Sem falar o chopp, né? Também é produzido usando algum desses produtos aqui. Alan, conta um pouquinho pra gente agora sobre o processo de fabricação da cerveja. O processo da fabricação é bem simples, né? O primeiro processo é a moagem, né? Que é o que nós temos aqui, do malte. Depois... Originalmente ele era isso aqui. Exatamente. Tá? Aí tem que ter a moagem e fica desse jeito isso. aqui. Depois vai para o processo de cozimento, né? É um processo que você utiliza para cozinhar e extrair os componentes necessários para a produção da cerveja acabada depois, né? O carboidratos, proteínas. Depois você passa por um processo de filtração, né? Que é para filtrar, para tirar o excesso de malte que sobra, que a gente chama de bagaço. Aí vamos para um outro processo que é a fervura. Então se você cozinha, filtra, depois ferve. Ferve ela por um período de 1 hora, 1 hora e meia. Aí você manda para um tanque decantador, decanta por um período, que a gente chama de whirlpool. Bom, depois do whirlpool nós vamos para o trocador de calor. Né? A cerveja sai de uma temperatura de 60, 40 graus, 40, 60, para uma temperatura de 10, 12 positivo. E aí ela já começa a entrar no processo de fermentação. Nesse momento, nesse instante, a gente injeta o fermento. Ela vai passar por esse processo em torno de 5, 6 dias. Fermenta. Depois do processo de fermentação, vai para um outro processo, que é o processo de maturação. A maturação ela dura em torno de 15, 22 dias. A cerveja Pilsen, ela é uma cerveja lager, é uma cerveja de baixa fermentação. Então o tanque ele é cônico, o fermento, de acordo com o que vai fermentando, o fermento vai para o fundo do tanque. A cerveja Weiss, que é essa, ela já é uma cerveja de malte de trigo, é uma cerveja de alta fermentação, onde o fermento ele sobe para cima do tanque. Por isso as cervejas de trigo, ela tem fermento no fundo, porque ela fermenta na garrafa. Ela passa por um segundo processo de fermentação, que é na garrafa. A Pilsen... Desculpa, isso aqui que a gente vê no fundo, então, é o fermento? Exatamente, porque ela passa por um processo de fermentação na garrafa, né?
Ela fermenta no tanque e a gente não extrai o fermento do tanque, ao contrário da Pilsen. Todo o fermento da Pilsen no processo de fermentação, ele é tirado e você joga fora. A Weiss não. A Weiss ele continua na cerveja e você invasa e ela refermenta na garrafa. Então a cerveja Weiss é uma cerveja de alta fermentação. Mas isso por quê? A quantidade de fermento que você joga é diferente? Não, porque o fermento da Pilsen, o Lager, ele desce para o fundo do tanque. O da Weiss ele sobe para cima do tanque, então não tem como você extrair o fermento. E a característica da cerveja de trigo, o fermento, é acompanhar a cerveja na garrafa. Né? As cervejas lagers de baixa fermentação, a temperatura de fermentação, de maturação é diferente da Weiss. A Pilsen, ela matura a uma temperatura próxima de 10, 14 graus. A Weiss, por isso chama alta fermentação, ela fermenta e matura a uma temperatura em torno de 18 a 20 graus. A cerveja Pilsen e a Amber são cervejas tipo Lager, cervejas de baixa fermentação. São cervejas que a temperatura de maturação delas são mais baixas. A cerveja Weiss é uma cerveja de malte de trigo, de alta fermentação, e a temperatura de fermentação dela e de maturação é mais alta. Aqui em torno de 10, 14 graus, essa em torno de 18, 20 graus. Depende de cada fabricante, de cada receita. A fermentação ideal é 10, 12 graus. Né? De acordo com o extrato primitivo, a cerveja vai fermentando, você vai baixando a temperatura da cerveja. Então, ela começa a maturar com 10 graus, e aí ela vai baixando a temperatura. E qual é, Alan, o tempo, então, o processo total, a duração de produção de uma cerveja? Do início ao final da cerveja, o tempo médio é em torno de 25 a 28 dias. Né? As grandes marcas de cervejas, as chamadas industrializadas, elas conseguem fazer esse processo em 10 dias. O aparelho é um aparelho que a gente utiliza para medir o CO2 da cerveja e a temperatura no momento em que ela está sendo filtrada, né? Aqui do lado nós temos ainda, esse aparelho serve para quê? É um aparelho que a gente utiliza para medir o pH da água, né? Para saber se, para manter um padrão, a gente utiliza ele para controlar o pH. Muito obrigado então, Alan, mais esse esclarecimento. Pois é, Marcão, então agora você viu também as diferenças na linha de produção e por que nós temos cervejas diferentes? Cara, esse negócio é fantástico, né? Não impressionante mesmo. O cara sabe mesmo. Peraí que eu vou pedir. Ô garçom, troca o copo aqui pra mim. Mas por que você quer trocar o copo? Ué, por que quer trocar outro copo? Porque muda o gosto da cerveja. Cara, eu te perguntei isso exatamente, que é verdade. Mais uma coisa que o Alan me informou lá na fábrica, você sabia? Sério mesmo? Foi... Cara, eu sou doido pra entender por que isso. Eu já experimentei e realmente faz diferença. Depois dos 3, 4 copos que você tomou, você trocando copo, muda muito o sabor da cerveja. E não é só isso não, ele me explicou alguns mitos e verdades sobre as cervejas. Ah, é? Foi...